Naquela noite, enquanto todos dormiam, José teve um sonho que mudaria seu destino para sempre. Ele viu feixes de trigo se curvando diante do seu, e depois viu o sol, a lua e as estrelas se inclinando diante dele. Para José, aquilo era apenas um mistério, mas para seus irmãos, soou como orgulho e ameaça. A partir daquele momento, a inveja começou a crescer em silêncio. Eles já se sentiam rejeitados pelo pai, que demonstrava mais carinho por José, e agora acreditavam que ele se achava superior. O clima dentro da família se tornou pesado, e cada olhar carregava ressentimento. José, sem imaginar o perigo, continuava sendo fiel, trabalhador e sonhador, sem saber que, muitas vezes, as maiores batalhas não vêm de fora, mas de pessoas próximas. E é exatamente assim que muitas pessoas vivem hoje, cheias de sonhos, mas cercadas por quem não acredita, por quem critica, por quem tenta diminuir aquilo que Deus colocou dentro delas. Certo dia, os irmãos de José decidiram agir. Movidos pela inveja, eles o agarraram e o jogaram dentro de uma cova vazia no meio do deserto. Sozinho, com medo e sem entender o que estava acontecendo, José ficou ali, olhando para o céu e tentando acreditar que tudo aquilo fazia parte de algum plano maior. Pouco depois, os irmãos o venderam como escravo para mercadores que seguiam para o Egito. Em poucos minutos, José passou de filho amado a escravo, de protegido a abandonado. Tudo aquilo parecia o fim de qualquer promessa, o fim de qualquer sonho. E é exatamente assim que muitas fases difíceis da vida parecem. Como se tudo tivesse sido arrancado de uma vez, como se não houvesse mais futuro. Mas o que José não sabia é que, mesmo quando somos jogados em covas que não escolhemos, Deus continua guiando cada passo, mesmo quando não conseguimos enxergar saída. No Egito, José foi vendido para trabalhar na casa de um homem importante. Mesmo sendo escravo, ele não se entregou ao desânimo. Trabalhou com dedicação, honestidade e disciplina, e pouco tempo depois passou a ser responsável por tudo naquela casa. Parecia que finalmente sua vida estava entrando nos trilhos, mas uma nova injustiça estava prestes a acontecer. Falsamente acusado de algo que não fez, José foi preso e lançado novamente em um lugar de esquecimento. Mais uma vez, ele perdeu tudo. Mais uma vez, parecia que seus sonhos estavam cada vez mais distantes. Quantas pessoas vivem assim hoje, fazendo o certo e mesmo assim sendo prejudicadas, acusadas, deixadas de lado? José poderia ter se revoltado, poderia ter desistido de acreditar, mas ele escolheu continuar fiel, mesmo quando ninguém estava vendo, mesmo quando não havia recompensa imediata. Na prisão, José continuou sendo diferente. Ele ajudava outros presos, ouvia suas dores e até interpretava sonhos, usando o dom que Deus tinha colocado em sua vida desde o início. Mesmo preso, ele não deixou que a dor apagasse aquilo que carregava dentro de si. Um dia, a notícia sobre sua capacidade chegou até o palácio, e José foi levado diante do faraó para interpretar um sonho que ninguém mais conseguia entender. Em poucos minutos, aquele homem que estava esquecido na prisão passou a estar diante do governante mais poderoso do Egito. José explicou que viriam anos de fartura e depois anos de grande fome, e orientou como o povo deveria se preparar. Sua sabedoria impressionou a todos, e ali começou a virada que parecia impossível. O mesmo Deus que esteve com ele na cova e na prisão, agora estava abrindo portas que ninguém poderia fechar. José foi colocado como governador do Egito, responsável por administrar os alimentos de toda a nação. Aquele jovem que foi vendido como escravo agora comandava um dos maiores impérios da época.
Seus sonhos, que pareciam distantes e até esquecidos, estavam começando a se cumprir de uma forma muito maior do que ele poderia imaginar. Anos depois, durante a Grande Fome, seus próprios irmãos chegaram ao Egito pedindo comida, sem reconhecer que aquele governador poderoso era o mesmo José que eles haviam traído. A vida deu uma volta completa. O passado e o presente se encontraram. E naquele momento, José tinha nas mãos a chance de se vingar, de pagar na mesma moeda, de devolver toda a dor que recebeu. Mas o que ele fez foi algo que muda toda a história. Em vez de vingança, José escolheu o perdão. Ele revelou quem era, abraçou seus irmãos e disse que tudo aquilo tinha feito parte de um plano maior. Ele entendeu que, mesmo nas piores situações, Deus estava preparando algo que ele ainda não conseguia enxergar. José não negou a dor, mas decidiu não viver preso a ela. Ele escolheu libertar não apenas seus irmãos, mas também a si mesmo. Quantas pessoas hoje estão presas ao passado, presas a traições, a erros, a injustiças que já aconteceram? A história de José mostra que o perdão não apaga o que aconteceu, mas abre caminho para um futuro que não seria possível de outra forma. Quando ele perdoou, ele também se libertou. A vida de José nos ensina que o processo pode ser doloroso, confuso e injusto, mas ele nunca é em vão. Nem toda queda é derrota, nem toda espera é atraso. Muitas vezes é no silêncio, na cova e na prisão que somos preparados para aquilo que ainda está por vir. Se hoje você está passando por um momento difícil, lembre-se de José. Lembre-se que o mesmo Deus que cuida dos grandes milagres também cuida dos detalhes da sua história. Nada do que você vive é invisível para Ele. Continue firme, continue acreditando, continue fazendo o certo, mesmo quando ninguém parece notar. Porque no tempo certo, aquilo que hoje parece atraso pode se transformar exatamente na ponte que vai te levar até a promessa que parecia impossível.